De volta com o Plantão da Tarde, está na hora do nosso quadro Em Debate. É isso aí, o Em Debate desta quinta-feira começa a partir de agora, todas as terças e quintas, com temas de relevância colocados em pauta, em âmbito municipal, estadual e até nacional. Já se encontram em nossos estúdios o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Muito obrigado pela presença, professor. E também, já aqui conosco, o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro. Professor, muito obrigado também pela presença. Bom, a ideia do Em Debate realmente é de construir a opinião de todos que estão em suas residências, onde estiverem nos acompanhando. Serão temas de relevância e nós iremos debater com opiniões diferentes para que você escolha o que quiser e, é claro, também possa construir a sua opinião. Hoje nós vamos debater o anúncio feito pelo prefeito Sérgio Azevedo ontem sobre a reabertura com flexibilização do turismo de Poços de Caldas a partir de amanhã, sexta-feira. A abertura com flexibilização das normas contra o coronavírus na área do turismo só foi possível, segundo a prefeitura, após a adesão do Plano Minas Consciente. Também debateremos sobre o plano estratégico de retomada econômica do município, apresentado na tarde desta quarta-feira pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Tiago Mariano. Bom, como nós já havíamos dito, nós iremos intercalar quem começa o debate, quem faz a sua introdução até as considerações finais. O quadro Em Debate começa justamente com uma introdução. E hoje, professor William Louro começa, por favor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Galo, boa tarde Camilo, é grande hoje estar aqui. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, muito importante e extremamente relevante para todos nós. A reabertura do turismo é uma questão importante e precisa ser debatida. Nós ficamos muito tempo fechados, não no lockdown, mas fechados, as barreiras sanitárias estavam aí, ainda se questionava se eram eficientes ou não, mas o turismo não estava oficialmente aberto. A gente tem visto nos últimos dias que a cidade tem aumentado o fluxo de pessoas que não são necessariamente moradores. Então, a entrada do turismo, apesar de amanhã ser aí, o marco desse plano de reabertura consciente, mas a gente vê que já tinha anteriormente esse turismo sendo feito de forma velada. Mas é importante que se diga que o plano, eu analisei o plano, um plano muito bem elaborado, na minha opinião, e se for dessa forma, se a gente estabelecer a abertura conforme está no plano, se o que estiver no plano for realmente seguido, com todas as orientações sanitárias, eu acho que nós vamos ter essa reabertura de uma forma planejada, de uma forma que a contemplar esse setor tão importante da nossa economia, que é o setor hoteleiro e, consequentemente, o comércio local, para que a população tenha a retomada das suas atividades e a cidade possa receber os turistas com segurança. Portanto, a introdução do professor William Louro, agora a oportunidade da exposição de ideias do professor Camilo Oliveira. Por favor, professor. Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez um prazer estar aqui falando desse tema tão relevante que é a abertura do turismo. E eu não tenho dúvida alguma de que o turismo é essencial à economia de Poços de Caldas e que a sua reabertura também é essencial. Mas será que estamos fazendo essa abertura no momento certo? Nós temos o anúncio desse processo de abertura há 2 dias. Então, no dia 12 foi anunciado para que a abertura ocorra amanhã, no dia 14. Isso é um tempo muito pequeno, até mesmo para que os empresários do setor de turismo possam se adequar ou possam aumentar as precauções que são necessárias nesse momento do combate ao coronavírus. Mas o que me espanta é que nós temos divulgado agora um documento orientador municipal com a realidade local
que fala sobre a reabertura da economia e incluído também o setor do turismo. Primeiro que isso, assim como no âmbito do Estado, como vimos no programa passado, ele vem de uma forma muito tardia. Nós deveríamos ter discutido a reabertura do comércio e da economia, do avanço da economia, ainda quando o comércio estava fechado, quando os empresários estavam perdidos, né? Agora, de certa forma, todos já se adaptaram em determinada medida. Então, esse plano econômico, assim como o Minas Consciente no âmbito estadual, ele vem de forma tardia. Ainda que tardio, veio. Isso é importante. Importante para que diretrizes sejam traçadas nesse processo de retomada. E o processo de retomada de turismo, ele é mais complexo, porque dele nasce a necessidade de outras pessoas virem à cidade. Pessoas da região de São Paulo, pessoas do estado de Minas, do Rio, que nós estamos acostumados a receber. Mas no momento em que os números estão aumentando, em que há uma interiorização da pandemia, será o momento correto? A quem interessa essa reabertura? Fica aqui o meu questionamento para que todos possam fazer uma reflexão. Será que essa abertura, nesse momento, ela realmente está focada em propiciar uma retomada econômica aos empresários do turismo? Mas eu falo aqui não só dos empresários, dos grandes empresários, de donos de redes hoteleiras, mas eu falo também do pequeno empresário, aquele que tem seu ponto em algum ponto turístico, né, tem seu ponto comercial, o seu negócio dentro dos pontos turísticos, aquelas casas de queijo, os boxes do mercado municipal. Me parece que isso não está muito bem estruturado. E é importante que seja, porque nós vamos reabrir o turismo sem poder abrir os pontos turísticos, ou seja, os principais pontos que fazem com que as pessoas venham até aqui, apesar das outras belezas da cidade, estarão fechados. Então, de certa forma, o turismo vai reabrir atendendo a algumas classes e não a outras. Tá certo, então, a exposição de ideias do professor Camilo Oliveira. Poços de Caldas retoma as atividades turísticas a partir, então, desta sexta-feira. A liberação ela foi anunciada pelo Executivo na manhã desta quarta-feira. E para começar, então, de vez o nosso debate, o professor William Louro vai começar. E a gente já levanta a primeira pergunta, né? No sentido ao professor, o senhor é a favor da reabertura adaptada, portanto, do turismo, professor? Sim, vou explicar a minha opinião. Sou a favor da reabertura do turismo, da reabertura de forma consciente, não é? Porque a realidade é uma só. Nós estamos vivendo nessa pandemia e agora, ainda que de forma tardia, nós temos um plano, não é? E o plano serve exatamente para que a gente consiga fazer essa reabertura de forma consciente, de forma responsável, para que aquele turista que vem até aqui saiba que Poços de Caldas está controlando a sua entrada e controlando a sua permanência, mas que ele é bem-vindo, né? É importante que se diga que nós estamos vivendo essa pandemia e temos que nos adaptar a esse novo normal. Todos nós estamos nos adaptando a esse novo normal. Já são 5 meses da decretação dessa pandemia e a gente tem que tomar uma atitude a fim de que possamos ter um restabelecimento da economia para que não fiquemos no prejuízo, como muitas pessoas, e as pesquisas que são feitas não só em Poços de Caldas, mas em outros locais da federação, as pessoas perderam seus empregos, perderam sua renda, na maioria das vezes estão dependendo aí da ajuda do governo federal, que não é aquilo que se esperava, mas pelo menos de repente pode ser um alento nesse momento. E como retomar essa economia, né? Lá atrás, de forma desorganizada e de forma a gerar aí informações equivocadas, o governo federal sempre bateu na tecla que nós precisávamos abrir a economia de qualquer forma, mas temos que fazer de forma organizada. E o plano estabelecido, né, o plano de reabertura, que é um planejamento estratégico, não só para esse momento, né, mas um pós-pandemia, para que a gente reative vários setores da economia de Poços de Caldas, como o turismo, o agronegócio, o comércio, a indústria, e tudo isso de uma forma a fazer com que aumente aí a capacidade de recebimento de recursos, enfim, do município de Poços de Caldas. O turismo está dentro dessas diretrizes. E
discordando do professor Camilo nesse sentido, o plano foi anunciado sim no dia 12, não é? Mas esse plano já vem sendo feito há muito tempo, né? Desde quando começou isso tudo, esse plano já vem sendo discutido e trabalhado e agora anunciado. E o setor hoteleiro, diante dessas circunstâncias, a grande maioria do setor hoteleiro já está apto a receber aí o turismo, óbvio, com essa redução de percentual de ocupação, que não pode passar de 40%, com todas as questões sanitárias, o uso de máscara, o álcool gel, enfim, as barreiras sanitárias, porque nas barreiras sanitárias terão aferição de temperatura. É claro que a gente sabe que a temperatura não é simplesmente daquilo que pode se considerar como um elemento para dizer se a pessoa está ou não contaminada, mas é importante que todas essas questões conjuntamente fazem com que o turismo possa ser reaberto de forma consciente e de forma responsável. Nesse resumo, eu entendo e sou a favor, sim, desde que seja de forma responsável, que todos cumpram o que está no plano, eu sou a favor da reabertura. Professor Camilo, é a sua oportunidade então de réplica, né? O senhor é a favor também na questão da reabertura do turismo? Bom, penso que seja um ponto comum a necessidade de que nós avancemos em relação a esse processo de reabertura, não tenho dúvida nenhuma. Também penso que seja um ponto comum aqui que o turismo é uma atividade econômica essencial para o nosso município, embora não seja a única, mas é uma atividade muito importante, geradora de emprego, geradora de renda, de divisas, o que é importante. Mas eu não acredito que esse seja o momento adequado para isso. Por quê? Justamente pelos números, pelos dados estatísticos. Nós estamos diante de uma pandemia que ela é crescente e agora, nas últimas semanas, talvez no último mês, ela está se interiorizando, ou seja, há um aumento do número de casos nos pequenos municípios. Poços de Caldas ainda tem uma situação um pouco mais confortável em relação a municípios próximos do nosso, em que a proporção de casos ela é muito maior que a nossa. Mas isso não significa que a gente tenha que deixar de ter as medidas restritivas tão importantes para o controle e para a disseminação do coronavírus, né? Para impedir essa disseminação. Portanto, eu sou contrário disso da forma que está sendo feita. Assim como penso que esse plano de retomada econômico, assim como o Minas Consciente do governo do estado, ele veio de forma tardia. E aí faço mais uma crítica, de forma tardia e sem ouvir todos aqueles envolvidos nesse processo. Eu tenho acompanhado nos últimos dias diversas pequenas empresas, guias de turismo, pequenos empresários que vivem formalmente e também informalmente do setor econômico, do setor do turismo principalmente, que estão absolutamente revoltados por não terem sequer participado. Então nós temos nesse momento a reabertura com a capacidade nos hotéis de 40%, né, da sua capacidade total, nós temos as barreiras sanitárias diurnas, porque não mais serão noturnas, nós temos uma série de medidas que sim, são importantes, a própria questão dos selos para aqueles carros que vão transitar na cidade. Mas, por outro lado, essa construção não foi feita de forma coletiva. Então, outros setores da economia, sobretudo os setores mais fracos, os pequenos empresários, os trabalhadores informais, que devem sim ser ouvidos em qualquer construção de política pública, foram deixados de lado nesse processo. A impressão que dá é que os grandes empresários puderam ter uma participação assídua e nada, isso não é uma crítica, eles realmente devem ter essa participação. Mas outros empresários menores, informais, não tiveram. Então eu fico pensando, do que adianta uma reabertura? Do que adianta corrermos esse risco agora, se nem os pontos turísticos, né, que são os principais chamativos da cidade, eles podem ser visitados, né? E fica uma outra dúvida também, será que nós, ao longo dessa pandemia, nós nos preparamos para receber esses visitantes? Ou seja, os pontos turísticos foram revitalizados, estão melhores, né, enquanto essa discussão em relação a uma eventual processo de terceirização da gestão está sendo feito. Será que nós evoluímos nesse sentido? A minha impressão, como morador da cidade, é que não. Mas como costumo dizer, a gente tem que aguardar algumas posições. Mas a minha principal crítica é essa, a ausência da construção coletiva. A prefeitura contratar um projeto é algo
Muito fácil de ser feito. Vai lá, faz a licitação ou outra modalidade, contrata um projeto que analise e estude a possibilidade de reabertura, mas sem respeitar as peculiaridades locais no que diz respeito à opinião de quem trabalha no setor turístico, esse plano ele tende a ser capenga, ele vai ser pela metade. Bom, e aproveitando, foi apresentado na tarde de ontem o Plano Estratégico de Retomada Econômica de Poços de Caldas. Esse conteúdo foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e exatamente isso que o professor Camilo estava comentando. Professor William, o senhor teve acesso a esse plano, o que o senhor achou da construção deste plano econômico? O senhor concorda que ele ficou capenga, como foi citado aqui pelo professor Camilo Oliveira? Eu entendo que, pela análise do plano em si, né, do documento que nos foi enviado, ali nós tivemos respondentes em todas as áreas, da área do turismo, da área do comércio, da área do agronegócio, da área da indústria. Então, e ali eles puderam, né, todos os respondentes, e aí se esse foi mais ou menos, se os comerciantes, aqueles maiores ou os menores, eles participaram, se o setor hoteleiro, os maiores ou os menores participaram, enfim, a participação foi feita de uma forma minimamente abrangente naquilo que era possível, obviamente, mas deu para ter aí um retrato daquilo que é necessário, daquilo que almejam, né, esses setores para uma retomada da economia. Por exemplo, no setor do turismo, de fato, e nesse ponto há um ponto comum aqui, os pontos turísticos precisam ser revitalizados, né? Desde há muito, essa é uma crítica que a maioria das pessoas fazem, principalmente as pessoas que vêm aqui visitar, porque em muitos casos estão abandonados, enfim. E existe um projeto para a terceirização, a concessão desses pontos, inclusive junto com o BDMG, existe algo em torno de 39 milhões de reais para ser aplicado nesses pontos turísticos, alguns deles como Cristo, como a Fonte dos Amores, inclusive a reativação daquele trem turístico que vinha lá de Águas da Prata para Poços de Caldas. Isso tudo faz com que o setor do turismo tenha esse reaquecimento. É claro que precisa tomar novas perspectivas, temos que ter novas ações, né? Por exemplo, o setor do agronegócio, nós podemos linkar com o turismo, isso está no plano, para que a gente tenha turismo de aventura. Poços de Caldas tem um relevo sensacional para a prática, por exemplo, do mountain bike. Tá? Várias pessoas vêm para Poços de Caldas, mas sem nenhum tipo de direcionamento para a prática desse esporte. Em Campos do Jordão, por exemplo, que é uma outra instância que tem um relevo parecido com Poços de Caldas, algumas características também igual a Poços de Caldas, por conta do frio, etc. Nós temos lá vários parques, né, ecoparques e parques de mountain bike, por exemplo, que os turistas vão lá e são guiados para essa atividade. Então, Poços de Caldas pode explorar, porque o relevo que nós temos em Poços de Caldas é gigantesco, e o potencial, e aí com a questão também de visitas guiadas, a questão do azeite, a questão do queijo, a questão dos doces, isso tudo pode interagir os setores e a população ter vantagem, sim, porque se de repente aquele pequeno comerciante não foi ouvido, mas com esse plano de reabertura do comércio, de reabertura do setor hoteleiro, de reabertura consciente do turismo, esse pequeno empresário também terá a sua oportunidade, aquele informal também terá, porque a cidade vai estar sendo movimentada. E mais uma vez, com a segurança que é devida, com todas as precauções necessárias e as orientações sanitárias para que isso seja feito de forma consciente. Professor William, ainda com o senhor, aproveito para perguntar, mas o senhor tinha dito, né, que é favorável à questão do retorno do turismo, muito embora agora o senhor especulou a questão de diversas medidas que poderiam ser tomadas, mas que não estão previstas, né, no plano. O senhor acredita, então, que seria realmente o momento para a reabertura ou deveria haver uma nova estruturação desse plano? Na realidade,
o seguinte, a questão da concessão dos pontos turísticos, isso é uma realidade que tem que ser feita por conta da situação que a gente vive de queda de arrecadação, etc. Isso, com o mínimo de recurso possível, a gente pode fazer aí uma PPP ou uma concessão, propriamente dito, que a esse setor, e obviamente, essa concessão, o morador de Poços de Caldas não vai ter que pagar para frequentar esses locais, ou já tem no projeto que o teleférico, por exemplo, que está lá no Complexo do Cristo, será reduzido a 50% por um morador de Poços de Caldas, e tomar esse tipo de estratégia para trazer para o município de Poços de Caldas as pessoas que realmente possam ter aqui, e aí eles estão planejando nesse plano aí, trazer pessoas que possam gastar mais aqui no município para que gere divisa, gere renda para todas as pessoas. Mas a questão da revitalização dos pontos turísticos, isso é uma questão de muito tempo, e tendo a pandemia ou não tendo a pandemia, o turismo estava aí e os pontos estavam nessa situação. Então, a questão de reabrir o turismo e os pontos estão fechados para não gerar aglomeração, mas de uma forma ou de outra, mesmo que não tenha esses pontos para que sejam visitados por conta da evitar a aglomeração, a cidade vai estar movimentada, as pessoas vão estar gastando aqui, mas mais uma vez, com segurança, né? Aferindo a temperatura, porque só um exemplo para encerrar minha fala aqui, Gonçalves é uma cidadezinha aqui perto que tem 4 mil habitantes, até terça-feira não tinha um caso de coronavírus e o turismo já estava aberto. Foi confirmado na última terça o primeiro caso em Gonçalves depois de 145 dias de pandemia, e o turismo sempre esteve dentro de um planejamento aberto. As pessoas vão lá, as pessoas vão visitar Gonçalves e tem essa consciência, e lá nós temos um caso. Poços de Caldas está com um número de casos ali na casa dos 500, mas e perto de outras cidades do mesmo porte ainda é pouco. E nosso índice de ocupação nas UTIs também está ali dentro do limite considerado seguro. Então, com consciência, eu acho que a gente pode retomar o turismo, sim. Perfeito, professor William Louro. Quero aproveitar, inclusive, recentemente, esclarecendo aqui com relação até posicionamentos por parte do poder público, pois uma matéria veiculada até aqui na TV Plan há pouco tempo, feita por mim mesmo, conversamos com o secretário de Serviços Públicos e até mesmo com representantes do turismo em Poços de Caldas, e afirmaram que neste momento de pandemia estão sendo realizadas revitalizações nos pontos turísticos de Poços de Caldas. Eles reafirmaram, a gente repassa para você também aqui no Em Debate. Professor Camilo, gostaria também de entrar no tema, ainda na questão da retomada econômica. Foi citado até um título, com relação a este plano de retomada, chamado Apaixonados por Poços, durante este período de pandemia. O que o senhor acha deste título? E também continuando aqui o nosso debate com base à fala do professor William Louro. Bom, vamos lá. Quanto ao título, eu penso que é uma questão lúdica, que tenta resgatar os momentos passados da cidade, o turismo como era feito no passado. Mas esse plano, e eu reafirmo aqui, embora não concorde com a forma como tenha sido construído, acho que alguns importantes personagens, alguns agentes importantes do setor de turismo não foram ouvidos a contento, algumas reivindicações não foram atendidas, o que é natural, mas eu penso que o plano está em aberto. Nós não podemos, e penso que a administração também pensa assim, construir um plano que seja fechado e que não tenha espaço para melhorias, espaço para aberturas, modificações. Isso é algo que tem que ser discutido, sim. Especificamente em relação à questão do turismo, e essa questão que falávamos há pouco, da revitalização dos pontos, o professor William lembrou bem, há um projeto de concessão ou privatização de alguns pontos turísticos da cidade. É importante dizer sobre isso porque, pelo menos na minha opinião, o processo de privatização ele é uma mancha em qualquer tipo de administração, porque é a comprovação de que a administração pública, através dos seus gestores, não é competente para administrar determinados pontos ou modernizá-los.
Ah, professor, mas o dinheiro do município é pouco. Mentira, nós temos vários recursos de fundos municipais, recursos de fundos estaduais, recursos que podem ser captados através de projetos via União, que podem sim contribuir com o município, revitalize, modernize, inclusive amplie os seus espaços e seus pontos turísticos. Mas, na minha impressão, há uma preguiça muito grande que isso seja feito, né? A ideia é mais fácil passar ao setor privado, que, vejamos, tem a intenção de auferir lucro, porque é uma atividade empresarial, do que a própria administração, melhorando a sua gestão, possa tocar e incentivar que esses pontos sejam cada vez melhores. Ora, nós temos quadros técnicos competentes, temos um grande número de servidores, lembrando aí, a Prefeitura de Poços de Caldas é a maior empresa empregadora da cidade, quiçá da região. Então nós temos pessoal, temos recursos, se não os recursos próprios do municípios, meios de captar recursos, inclusive da iniciativa privada. A iniciativa privada, é importante dizer que na minha fala eu não tento tirá-la desse processo, ao contrário, mas eu penso que a gestão, a administração, ela deva continuar sob o comando da administração pública, porque a administração pública, diferentemente da administração privada, que visa auferir lucros e resultados, ela visa um bem comum. Então ela não visa apenas resultados econômicos, mas ela visa o prazer da população em poder visitar um ponto ampliado, um ponto bonito, o prazer em receber os turistas e que esses turistas saiam da cidade falando bem, falando que gostaram, que a cidade é limpa, que os pontos estão organizados. Então é importante entrar nesse assunto também. A privatização é a falência do Estado, é assumir a incompetência para gerir bem aquilo que é público. E se fôssemos falar, porque realmente existe muita incompetência na administração pública de uma forma geral, nós teríamos que administrar teríamos que privatizar, aliás, todos os setores, porque todos os setores funcionam mal. Então é importante, sobretudo no momento que estamos vivendo, pré-campanha eleitoral, em que teremos oportunidade de debater assuntos na campanha eleitoral, ou mesmo agora na pré-campanha, que teremos oportunidade de discutir com aqueles que se propõem ser candidato a alguma coisa, é importante trazer essa temática, é importante saber se aquele candidato a vereador, a prefeito, ele é favorável a esse processo de privatização ou concessão, ou se ele é contrário, e para que nós possamos discutir e cobrá-los depois sobre esse posicionamento. A minha visão é absolutamente contrária. A administração pública tem quadros, tem competência e pode fazer melhor do que tem feito até agora. Em relação especificamente à sua pergunta, Galo, o tema Apaixonados por Poços, como eu já disse, que tem essa intenção de talvez trazer, né, a forma como o turismo era antigamente, só que nós mudamos, o turismo evoluiu, o turismo de décadas passadas era limitado a cidades do interior de Minas, cidades do interior de São Paulo, algumas do Sul. Hoje o turismo ele está englobado de uma forma universal, nós podemos ir em diversos países com uma facilidade que não existia antes. Então nós precisamos sim criar novos atrativos nesse sentido. E o Apaixonados por Poços resgata um pouco essa ideia, né? Mas romantiza também um pouco a ideia da abertura do turismo em momento de pandemia, né? Nós estamos agora com o alastramento dos casos, né? E discutindo uma abertura anunciada, repito, ontem, dia 12, que vai acontecer amanhã, dia 14, e que não foi discutido com toda a população, ou mesmo todos os agentes que trabalham diretamente com o setor de turismo. Então é importante sim que tenhamos um plano, o plano traça estratégias importantes, eu não estou falando que é um plano ruim, e quando eu disse que ele é um plano capenga, porque ele deixou de ouvir determinados setores, porque determinados setores dentro do macro setor do turismo não serão atendidos com as medidas que foram colocadas. Então nós teremos uma reabertura que, na minha opinião, ela é mais perigosa do que será benéfica para a economia, considerando tudo que já falamos. Pontos turísticos fechados, algumas limitações impostas que talvez poderiam ser, dentro de um mês, revistas de uma forma mais geral, e nós poderíamos receber e atender, sim, todos aqueles que dependem do turismo. Importante dizer, nossa cidade tem uma grande parcela de empresários de pontos comerciais que dependem do turismo. Pequenos restaurantes, pequenas lojas, e elas também devem ser atendidas nesse processo de retomada. Não apenas os grandes empresários, grandes redes hoteleiras, que são sim muito importantes
Eu não estou falando o contrário, mas esse plano tem que realmente cooptar todas as opiniões. E como é um plano aberto, tenho certeza disso, nós teremos espaço ainda para que algumas das discussões que serão trazidas, inclusive a partir do programa aqui, desse quadro, elas possam ser incluídas posteriormente. Professor Camilo Oliveira e William Louro, quadro Em Debate. A motivo de informações, na última semana, inclusive, o Grupo Cioff de Comunicação promoveu uma enquete nas redes sociais, muitas participações, e perguntou exatamente se a população, nossos internautas, eram favoráveis ou contrários à reabertura do turismo. Resultado aproximado em 79% das pessoas que responderam à nossa enquete eram contrárias à reabertura e 21%, o restante, eram favoráveis à reabertura. Nós chegamos à parte final do quadro Em Debate, onde ambos debatedores têm a oportunidade de fazer as suas considerações finais, começando com o professor William Louro. Bom, para encerrar, é importante que se diga o seguinte: a abertura consciente do turismo é válida. Nós temos que ter responsabilidade e consciência nisso, porque nós temos muitas famílias que dependem do turismo e hoje, de repente, estão ali desesperadas por conta da falta de que o turista faz em Poços de Caldas, porque não tem o seu ganha-pão para dar de comer aos seus filhos e prover o estudo dos seus filhos. Então, nessas pessoas a gente precisa pensar também. Mas, óbvio que de uma forma geral, nós temos que pensar em toda a população de Poços de Caldas e na segurança da população. Então, sendo um plano estratégico, um plano consciente, um plano que siga todas as orientações sanitárias das autoridades médicas, é importante que a gente faça isso. Só um dado importante: Poços de Caldas tem o sexto maior número de leitos hoteleiros e o segundo maior do estado. E esses hotéis todos, né, esse número de leitos, não podem ficar tanto tempo sem hóspedes sob pena da economia degringolar. E mais uma coisa importante: 40% da ocupação que vai existir aí por conta dessa abertura, e o turista só vai entrar em Poços de Caldas com o comprovante da sua reserva. Então, estará vedado a vinda de vans, de ônibus, etc. O turista vai, aqui em particular, entrar com a sua reserva. Então, portanto, é uma abertura parcial. A gente não está falando que é uma abertura do turismo completo, que todo mundo vai vir aqui e pronto. É uma abertura parcial, consciente, para que gradativamente, com a queda dos casos, que graças a Deus isso tudo vai passar e a gente vai conseguir superar isso, com a queda desse número a gente possa ter uma abertura total e aí complementando esse plano de estratégicos, que não só do turismo, mas também da indústria, do comércio e do agronegócio. E para encerrar, só um ponto de discórdia aqui com o professor Camilo. A questão das privatizações, as questões das concessões, não considero que seja a falência do Estado, não, porque a iniciativa privada tem um poder de investimento muito maior que o Estado tem. Eu acho que o Estado tem que cuidar daquilo que é essencial: segurança, saúde e educação. E o restante nós vamos ter que fomentar com a iniciativa privada, em parceria, sim, com os governos, mas que o poder de investimento é muito maior da iniciativa privada, e deixar o governo cuidar daquilo que é essencial, como eu disse, saúde, educação e segurança. Professor Camilo Oliveira, considerações finais? Muito bem, eu penso que essa enquete que foi realizada aqui pela TV Plan, ela representa um pouco do que nós sentimos ao conversar com as pessoas na rua. Ou seja, que não é agora o momento mais adequado para essa retomada do turismo, sobretudo pelo fluxo de pessoas que vão voltar a movimentar a cidade. Eu disse no programa passado, né, apesar disso, né, mesmo não estando até agora permitida o turismo aqui na cidade, nós temos um grande número de pessoas, um grande número de aglomerações. Então é preciso que cada um de nós tenhamos mais consciência que o pior, infelizmente, ainda não passou. Isso não é ser alarmista, isso não é ser negativo, isso é falar a realidade, né? Se talvez a população, né, por vários meios tecnológicos que são possíveis, tivesse sido, na elaboração desse plano, consultada, assim como a TV Plan fez com uma enquete, que claro que tem uma limitação, mas nós teríamos aquilo que é a vontade popular estampado nas decisões da administração. E isso é muito importante. É muito importante que a participação social, ela nos revele quais são os rumos que a administração deva tomar. E eu tenho certeza que, se ouvir na
maioria da população? A resposta nesse caso da abertura, nesse momento, repito, abertura importante, mas nesse momento ela seria negada pela população, porque realmente ainda não chegamos em um patamar confortável de confiabilidade no sentido médico propriamente dito, né? De nós possamos receber um fluxo grande de pessoas, mesmo com segurança, mas que nós possamos receber sem a preocupação de que isso gere ainda mais problemas no nosso sistema de saúde. Como bem lembrou o professor William Louro, nós temos um sistema de saúde que ainda não está sobrecarregado, que tem um número de leitos, tanto públicos como privados, de reserva, mas nós estamos vivendo uma pandemia. A mudança de um dia para o outro, ela é imprevisível diante de um cenário onde a gente tenha multidões e fluxos de pessoas. Então, a minha opinião é que essa reabertura deveria esperar mais um pouco. Eu sei que todos estão aflitos e não é para menos, mas esperar mais um pouquinho para que nós tivéssemos mais segurança e que pudéssemos receber, inclusive, melhor os turistas que vão aqui nos visitar. Muito obrigado, professor Camilo Oliveira, professor William Louro. Essa é a ideia do Em Debate. São duas opiniões distintas, divergentes, para que você possa construir a sua. Antes da gente terminar, entregar aqui o programa, quero passar as felicitações aqui para o nosso debatedor, professor Camilo Oliveira, completa um aniversário aqui no Em Debate já, hein? Aí sim. Obrigado, obrigado. É uma felicidade comemorar aqui na presença de amigos da TV Plan. Com certeza. Parabéns, professor. Obrigado. E a todos que estão em casa, muito obrigado pela audiência. O Em Debate, todas as terças e quintas-feiras, opiniões distintas para que você construa a sua aí de casa. Valeu, gente. Uma boa tarde a todos.